Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas também a todas. Estou aqui hoje, mais um programa TV Câmara de Vereadores da cidade de Gramado, junto com nossa entrevistada de hoje, que para mim é uma honra, a nossa doutora Andréa Reck, PSDB, representando a mulher, uma mulher firme e forte na política. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, vereador. Boa tarde a todos. É uma honra também para mim estar aqui, né, conversando contigo nesse mês destinado às mulheres, aqui nesse programa da TV Câmara. Já passou tantas mulheres bacanas por aqui e eu me sinto muito honrada por estar aqui também pelo convite do vereador. Obrigado, eu que agradeço. A importância da mulher na nossa sociedade e os desafios que a mulher enfrenta. Então, estamos passando pelo mês da mulher, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e a gente está em comemoração a esse mês das mulheres, trazendo celebridades da nossa cidade de Gramado, e aqui conosco a doutora Andréa Reck. Para começar, doutora, a gente começa aqui por uma questão bem importante, que é a representatividade feminina nos cargos públicos atualmente. Para ti, qual a importância dessa representatividade? O que isso significa para as mulheres que estão nos acompanhando hoje pelas redes sociais? Então, a gente vê que já estamos muito além do que era antes, né? As mulheres estão tomando mais representatividade nos cargos públicos, mas ainda esse número é muito reduzido, né? Nós temos hoje 52% da população brasileira são mulheres, 52,5% do eleitorado e mais da metade são filiadas a partidos políticos, e temos menos de 15% de representatividade nos cargos públicos e na política. Então, esse número é muito baixo ainda, né, vereador? Nós sabemos que nós podemos ir muito mais além, né? Porque, estatisticamente, nós somos preparadas tanto quanto os homens. O grau de escolaridade das mulheres é maior que o dos homens. Então, por falta de preparação, não é, né? E sem contar os salários também, né? Que a gente tem um salário mais ou menos 23% a menos que os homens nos cargos públicos e nos mesmos cargos. Então, eu acho que isso é muito preocupante e nós, mulheres, aproveitando esse mês das mulheres, nós temos que falar disso. Nós temos que falar dessa representatividade das mulheres nesse meio, né? Que é muito importante. A mulher precisa e deve estar à frente desses cargos e da política e das tomadas de decisões, né? A importância da representatividade da mulher. Na minha avaliação, eu tenho falado bastante sobre esse tema, que eu sou um defensor das mulheres, não tenho vergonha de dizer isso, e acredito, já comentei em outras oportunidades com a colega Andréa Reck, também nossa vereadora aqui da casa, que fez uma passagem por aqui, deixou a sua marca, deixou o seu legado e está hoje como doutora, é representante do PSDB. Então, esse olhar feminino, ele traz muitas coisas boas, ou traz coisas boas, traz um número maior de visão mais adequada em muitos momentos. Me lembro que naquela época a gente estava passando um momento bem conturbado, muitas discussões, e a Andréa chegou trazendo as visões que a mulher às vezes traz como pauta mais necessária, e me ajudou bastante. Então, eu acredito que a mulher, ela sim é importante e tem que estar representativa e representada de forma igualitária e sem discriminação. De forma igualitária, né? Porque também os cargos ocupados por mulheres normalmente não são os cargos mais altos do poder, né? Normalmente as mulheres, elas são ainda, mesmo estando presentes nos cargos, subordinadas a homens. E aí essa influência feminina acaba sendo prejudicada, né? Então a gente tem que batalhar, nós mulheres temos que batalhar por isso, por esse espaço, né? Nós merecemos isso. Às vezes tem que brigar pelo espaço, que é de direito, né? De direito, exatamente. Bom, André, a gente continua então e a gente entra em mais um ponto. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres que desejam ocupar os cargos públicos? Porque elas, além de a gente passar pela questão da representatividade no meio público, seja no meio privado ou até nas multinacionais, que falaste muito bem, a gente tem aí os desafios enfrentados para a mulher para ocupar não só cargo público, mas também na iniciativa privada. Exatamente. Na verdade, eu vejo como a mulher, ela é multitarefas, né?
Ela tem casa, ela tem filhos, ela tem a escola do filho, ela trabalha fora, ela é empresária, ela é independente, ela é profissional liberal. E tudo isso dificulta a mulher querer ou ter a iniciativa de estar à frente de decisões ou de cargos públicos ou da política, enfim, né? Porque ela pensa assim, nossa, eu já tenho tanta coisa que depende de mim que eu vou me envolver e não vou ter tempo. E aí acaba abdicando desse desejo de estar à frente das decisões. E eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a mulher se distancie cada vez mais ou não queira estar tão presente, né? Eu vou até contar a minha história aqui, vereador, para ti. Quando eu nunca imaginei fazer parte da política. Eu nunca pensei em fazer parte da política. E até que começaram a ir no meu consultório, o PSDB em massa começou a ir no meu consultório. A gente precisa de mulher, a gente precisa de uma pessoa jovem, com ideias e tal, e eu nunca tinha pensado. Porque naquela época, a política ela vinha, assim, numa corrupção só. Estava muito desacreditada, e eu estava muito desacreditada, tu ligava um rádio, uma TV, era só corrupção, era só coisas erradas. E aí eu acho que hoje as pessoas, no geral, pensam isso da política, né? Vai entrar para a política, vai se corromper. Vai entrar para a política, vai roubar. Enfim, não é isso, não é essa visão. Mas naquela época eu tive essa visão também. Eu pensei, nossa, eu tive tanto trabalho, eu passei tanto trabalho para me formar na minha profissão, que é a odontologia, que eu amo. E como é que eu vou falar para os meus pacientes que confiam em mim que eu vou ir para a política? Eles vão achar que eu vou me corromper? A minha ideia era essa. Então foi uma decisão muito difícil eu aceitar o convite de me filiar num partido, de concorrer, justamente por esse preconceito, que eu acho que deve ser um preconceito da maioria, né, das pessoas. E aí depois que eu não me elegi, mas eu tive algumas oportunidades aqui na Câmara de Vereadores, e eu pude ver que isso é um tabu, que não é assim, que a política ela faz parte da nossa vida, que ela é muito importante, e que as pessoas têm índole, né? E é a índole que determina se tu vai ser ou não corrupto, né? Então, assim, não é a política. E aí eu consegui ver que é muito bom estar aqui, a gente consegue tomar muitas decisões, contribuir com decisões importantes para a nossa comunidade, porque, assim, eu sempre digo, a crítica por crítica, ela não é válida, né? Tu criticar é muito fácil, as pessoas, os políticos, mas aí tu tem que fazer algo a mais, né? Tu tem que colocar o seu nome à disposição, tu tem que colocar a sua cara a tapa de verdade para ver o que é e o outro lado, né? Porque criticar é muito fácil. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar na política como uma corrupção e começar a pensar na política como uma solução de muitos problemas que a gente sabe que é assim. É um bem social. Um bem social. A política, sem dúvida nenhuma, depois que a gente passa a compreender, atuar, trabalhar com ela com mais afinco ou com mais dedicação, a gente passa a entender que aquele velho e antigo jargão que todo político é corrupto não passa de uma grande mentira. Não são todos, é óbvio que existe, assim como existe qualquer profissão. Exato. Pessoas boas e pessoas ruins. Mas a partir do momento que tu usa a política como um trabalho voltado para a população, para o povo, ao qual eu sempre falo, eu sou do povo, nós somos do povo, a população a qual nós pertencemos, porque nós somos sim parte dessa massa, sem dúvida nenhuma, e quando a gente entende isso, que esse trabalho da política voltado realmente para o bem e a boa política, a gente vai ter um resultado maravilhoso na ponta, que é a população recebendo bons serviços, bons atendimentos, melhores qualidades, oportunidades, porque a nossa educação do primeiro ano, a nona série, saúde, enfim, agricultura, obras, tudo passa pela política, inclusive a determinação de preços e valores. Então, de certa forma, a política ela equilibra o nosso mercado também. Exato. Então, para a pessoa que não acredita ainda que a política existe o bem, fica a dica da Andréa Reck, que falaste muito bem. E irrepreensível esse comentário que tu falou, realmente importante essa visão. É a visão que as pessoas têm fora da política. Eu tive essa visão, então eu não tenho vergonha de dizer. Sim. Mas a gente tem que se permitir descobrir e entender mais, né? E aí tu estando à frente ou tomando junto as decisões, tu começa a ver a história que sempre tem dois lados, né? Então é muito importante essa participação. As mulheres multitarefas, que a gente sabe que a gente é guerreira, que a gente corre para todos os lados e tal, a gente tem que se dedicar, a gente tem potencial e nós podemos sim
estar à frente também e fazer essa paridade aí com os homens, né? Mulher moderna, esse aí é o objetivo. Bom, a gente passa agora a comentar mais uma situação. Quais são as características das lideranças femininas nos cargos públicos e na iniciativa privada? Qual que tu vê, assim, pelo que tu observa dessas mulheres que têm um perfil parecido com o teu, que são mulheres que ocupam esses cargos, tanto na iniciativa privada e política, as principais características dessa mulher multitarefa? A visão da mulher, sem dúvida, para mim é a principal característica, né? A mulher, ela consegue ver longe, ela tem um olhar mais refinado das coisas, né? Ela é proativa, ela é comunicativa, muitas vezes, tem algumas que são mais tímidas, mas a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso é uma característica muito feminina, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e a gente dá conta, sim. Então, para mim, a visão é o que tem mais importância, assim, né, nesse aspecto. E também, a mulher, ela conhece de assuntos de mulheres, né? Essas políticas públicas voltadas para a mulher, tipo assédio, que mais? Violência doméstica, maternidade, isso tudo a mulher entende muito bem, né? E pode desenvolver políticas públicas voltadas para isso. Então é muito importante essa representatividade e essa visão da mulher, porque a mulher conhece de fato o que é isso, né? Então eu acredito que sim, mais uma vez batendo na tecla que as mulheres têm que estar à frente das decisões, porque mulher entende mulher, né? É verdade. Bom, quando eu observo as mulheres que têm elas têm um destaque no meio da sociedade, eu vejo muito uma característica assim, a independência, a liberdade, a qualificação profissional, a preparação. Então, eu concordo com tudo que tu falaste, né, André? Mas, de certa forma, tu não consegue encontrar essa característica mais presente, a força da mulher, sendo mulher, sem a presença do homem, sem a necessidade de estar dependente do homem, porque a gente vê assim na sociedade, entre aspas, né, uma parte, não é toda, a gente sabe que isso melhorou muito, mas aquela presença um pouco machista ainda, certo? Não de todos, aqui a gente não está generalizando, mas existe essa situação, porque se não existisse a gente não teria violência, a gente não teria essa diferença de valores até salariais, que para mim nada mais é do que ainda uma prova de que a gente tem um pouco da sociedade ainda se mantendo firme a essa questão mais do homem, tá? Para ser mais politicamente correto. E na tua visão, qual a importância dessas características da mulher ser independente, de ela buscar uma qualificação profissional, de ela buscar um lugar no mercado, seja de trabalho público ou de trabalho privado, sem que ela dependa lá do seu marido, namorado, companheiro ou união estável, como a gente vê? A gente já provou, né, que o nosso nível de qualificação, ele é muito parecido e até melhor que o do homem, estatisticamente. Sim, é verdade. O nosso nível de instrução é maior que o dos homens, se for colocar isso em gráficos, né? Eu acho que a mulher tem que estudar, ela tem que se preparar, ela tem que querer, né? Ninguém pode querer por ela, ou ninguém pode querer por nós. E nem travar você de chegar lá. Exato, nós temos que ter a visão concreta do que a gente quer para a nossa vida, nós, mulheres, homens, enfim, e seguir com foco até chegar lá, né? E eu acho que é isso, a mulher se preparar, sempre estudar, acreditar em si, né? Eu acho que isso que vai fazer a diferença. Importante. Então fica o recado aí para as mulheres que estão nos acompanhando, a importância de se preparar, a importância de buscar o seu lugar ao sol, independente de opinião, seja de quem quer que for. Bom, como a falta de representatividade feminina nos cargos públicos e privados pode afetar as políticas públicas e até mesmo as políticas de empresas voltadas às mulheres. Mas eu queria fazer um comentário importante também a gente lembrar que tem uma lei federal que fala que mais de 100 profissionais trabalhando numa empresa, mais de 100 funcionários, ela tem que ter uma creche para abrigar
essas crianças dessas mães para elas poderem trabalhar em tranquilidade. Como é que tu vê essa questão dessa lei federal, se tu julga que ela é importante, e como que tu vê essa questão da falta de representatividade nos cargos públicos? Tu falaste bem dos números da estatística, e o que poderia melhorar caso elas viessem a ocupar esses cargos? Eu acho que ninguém para resolver um problema melhor do que quem sente na pele. E eu acho que essa é a resposta para toda a pergunta, né? A mulher estando à frente de um cargo, ela vai resolver aquilo que ela sente, aquilo que dói para ela, né? Se ela está trabalhando numa empresa e ela não tem onde largar o seu filho, ela gostaria de ter uma creche. Se ela está à frente dos poderes, ela vai movimentar para que se tenha uma lei, para que se tenha essa creche, né? Então eu acho que é de extrema importância, ninguém faz nada do que não conhece e do que não sente na pele. Eu gosto, até acho interessante a gente colocar aqui, tem uma historinha eu até anotei aqui o nome dela, para não, porque é inglesa, Carrie Crosby. Em 1914, ela foi a criadora do sutiã. Tá? E aí a história, eu já ouvi essa história num curso que eu participei de política feminina e tal, e aí ela conta o seguinte, que ela estava se arrumando para ir para um baile, e aí ela estava colocando o espartilho, e aquilo estava incomodando muito ela, aquele espartilho estava incomodando, estava deixando desconfortável e tal, né? Aí ela chamou a sua empregada e pediu que trouxesse alguns itens. Aí ela trouxe tesoura, agulha, linha, e ela cortou aquele espartilho e transformou aquele espartilho num sutiã, numa peça menor, para causar menos desconforto, para que ela pudesse aproveitar o baile. E foi aí, então, que surgiu o sutiã. E aí a gente nota, vereador, que não foi um homem que criou o sutiã, porque um homem não usa um sutiã. Exato. Foi uma mulher que criou o sutiã porque ela sabe do desconforto. E aí volta para isso, né, que a gente está conversando, o que pode causar se não tiver uma representatividade feminina. Pode que não seja inventado coisas que vão beneficiar as mulheres, né? Então é isso que eu vejo. Muitas coisas, por exemplo, essas questões políticas públicas de aborto, enfim, que a gente tem tanto, né? E nós precisamos fazer isso com representatividade feminina e masculina. Eu não estou dando todo esse discurso para parecer que nós mulheres temos que estar à frente, não. Eu acho que nós temos que estar junto com os homens. Nós temos que ter uma igualdade. Mas pode estar à frente também, 50, não tem problema 50%, né? Para quê? Para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar, para que a gente possa criar políticas públicas de interesse tanto feminino quanto masculino e de amplo, né, aspecto na comunidade toda, sabe? Hoje a gente vê aqui na Câmara de Vereadores, né? Nós temos 9 vereadores, temos 8 homens e uma mulher só. Então a representatividade feminina ela é ainda muito pobre, né? Mas, vereador, vou olhar para a Câmara para falar. Sim, isso também é um pouco de culpa de nós, mulheres. Sim. Não sei se culpa é a palavra. Eu acho que a gente não se apoia como deveria. Né? Os homens, eles normalmente são mais unidos, eles jogam futebol toda semana, eles fazem janta toda semana, e nós, mulheres, não temos isso. A gente não é tão unidas. E isso dá para ver na política. Eu, por exemplo, agora para deputado e para presidente não tinha candidata. Sim. Mas para deputado eu votei em homem. Eu poderia ter pesquisado uma mulher. No segundo turno. Mas a gente é assim, a gente não vota, mulher não vota em mulheres. Então eu acho que a gente tem que começar por aí. Nós, mulheres, temos que nos apoiar. Exato. Se a gente quer uma representatividade maior nos poderes, a gente precisa se apoiar, né? Então é só essa questão que eu achei interessante também levantar, porque a mulher conhece a mulher, e ninguém melhor do que mulher para representar uma mulher. Então, fica essa dica. Perfeito, maravilhoso. Bom, a Andrea Heck é dentista também, né, doutora, e eu gostaria de fazer uma pergunta voltada para o público feminino, que seria qual a importância da saúde odontológica, né, como meio de aumentar para a mulher, né, a saúde odontológica dela, a autoestima dela e a importância dessa saúde odontológica para a mulher, que a gente sabe que não é todo mundo, ou seja, isso também serve para os homens, mas nós estamos falando das mulheres em específico,
Qual que é a importância dessa saúde bucal, da aparência dos dentes, e o que isso reflete na autoestima e no empoderamento das mulheres? Olha, eu acho que o nosso sorriso é o nosso cartão de visitas, né? Eu quando olho, eu sou dentista, claro, mas quando eu olho uma pessoa, a primeira coisa que me chama a atenção é os dentes. E eu acho que para esse empoderamento, para que a gente tenha uma autoestima elevada, a gente precisa cuidar do nosso sorriso, né? A gente precisa estar com ele em dia. E não só pela aparência, mas sim pela saúde, né? Tem o ditado que diz que a saúde começa pela boca. E realmente a saúde começa pela boca. É na boca que a gente ingere os alimentos. É na boca que a gente vai levar esses alimentos para o resto do corpo. E as bactérias que estão presentes ali vão causar outros danos em outros locais do nosso corpo humano. Então é muito interessante isso, cuidar dos dentes, né? A gente tem, né? Hoje eu também trabalho no SUS e a gente tem muito bem representada a odontologia do SUS, os números de pacientes está sempre aumentando, a procura é grande e sempre deixa esse convite, né? Não consegue pagar um dentista particular, procura a nossa rede do SUS que está muito bem, os dentistas são ótimos, os materiais são de qualidade e a gente está esperando para trabalhar e fazer com que vocês sorriem mais e tenham mais autoestima, né? Porque o sorriso é o cartão de visita da gente. Parabéns! Sabe que essa questão, às vezes, a gente nota, né, que talvez pela falta de procurar o dentista, às vezes fica devendo um pouquinho na saúde. Sim. E isso reflete, às vezes, até numa colocação, né, como tu bem colocaste. Doutora, o cartão postal, tu tem um bom sorriso, se apresentar bem, né, ter uma boa relação, né, entre essa questão de saúde bucal da mulher. Isso. Claro que a gente gosta de estar com o cabelo arrumado, com a unha feita, com os cílios, mas os dentes também, além da estética, é realmente muito importante, muito necessário a gente estar com um sorriso em dia. Ok. Bom, vamos chegando para os finalmente, né? Quero agradecer aqui a Andrea Reck. E, Andrea Reck, deixa o recado da Andrea Reck, o público, para a nossa audiência aqui da TV Câmara e para as mulheres que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar aí no decorrer dos próximos dias e semanas. Primeiro, eu gostaria de te agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui. Me senti muito honrada porque vi mulheres de expressão na nossa sociedade passando por aqui. E é sempre bom a gente ser lembrada, né, com carinho e poder falar um pouquinho das nossas ideias e dizer para as mulheres que nós temos que nos unir, nós somos guerreiras, nós cuidamos da casa, dos filhos, nós trabalhamos fora, nós damos conta de tudo e nós precisamos também estar à frente das decisões. Nós precisamos nos colocar à disposição, nós precisamos nos unir, nós precisamos, seja ou na política, ou em cargo público, ou em cargo privado, nós precisamos desse comprometimento conosco mesmo em sermos unidas como os homens, porque eu ainda vejo que a mulher, muitas vezes, ela tem aquela questão de eu vou me arrumar, mas eu não vou me arrumar, eu vou me arrumar para a mulher. Então a gente tem que parar com essa competição, a gente tem que nos unir cada vez mais. E era esse o recado, acho que no mês da mulher, que eu gostaria de deixar para as mulheres. E o que precisarem, eu estou sempre à disposição. E, enfim, era isso. Muito obrigada pelo convite, vereador. Eu que agradeço, Andrea Reck, agradeço a vocês e fico com uma frase dita por Andrea Reck nesse programa de hoje. Abre aspas, de mulher para mulher, fecha aspas. Acompanhe nossas redes sociais, Joel Reis Gramado, TV Câmara Gramado. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.